Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com duas celebridades do mundo condominial. Eles vão contar para vocês como é que eles entraram nesse mundo, como tudo começou. O Ren vocês já conhecem, né? O CEO da Haganá, ele já esteve com a gente em outros podcasts, mas ele vai contar a história dele para quem ainda não ouviu. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo Rei? jóia, prazer estar Tudo aqui, bem? essa Prazer é conversa e nosso. bate-papo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece os dois estarem aqui, Sim. né, hoje com a gente. É muito legal. A Obrigado gente é pela fácil. celebridade também, né? A gente está sempre junto de qualquer forma, então Sim, não é um problema. exatamente. E a gente está sempre com a Ganá, né? Eu até recebi uma mensagem ontem, né? Lá, a Foi. gente postou o podcast do Napoli, e aí escreveram: Ah, você não nega que você adora a Ganá, né? Só a Ganá, só a Ganá. Eu falei: Não, gente, a gente gosta de todos, mas é que a gente está muito presente. A Ganá apoiou o nosso Sim. projeto desde que nasceu, né? Então a gente tem um carinho especial ali pelo Legal. pessoal da Ganá. A Larissa está com a gente hoje aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar lá? Vamos. Então conta pra gente, Ren, como é que você veio parar no mundo condominial? Bom, primeiro como a Ganá veio parar no mundo condominial, que eu Sim. acho que é bem interessante, porque naquela época, estou falando aí de 97, as empresas de segurança não ligavam muito para condomínio, e o mercado de condomínios também era muito diferente do que é hoje. Naquela época, as empresas olhavam muito mais a indústria, um banco, né? Fazer a segurança de agências bancárias. Imagina, tem 3.000 agências, quantos funcionários não pode ter? Então, era de uma certa maneira um mercado negligenciado e carente. E também, por outro lado, um pouco mais da estratégia e da experiência dos fundadores da Haganá, né? Que trouxeram toda a experiência internacional e trouxeram ela para o Brasil e ela casou muito bem com a realidade de condomínios. Então, isso Quanto foi tempo super tem bem a Ganá? aceito. A Haganá tem 25 mais 4. 25 mais 4. Tem 29 anos. Né, a gente fala, uma brincadeira que a gente faz lá dentro, como se fosse uma temporada do Netflix. Então, passou a primeira temporada, 25 anos, e agora estamos pronto para outra, né? Que já tem 4 anos, já não é tão nova já também, né? Muito legal. E aí continua contando pra gente. E aí vocês faziam shoppings? Não, a gente começou estritamente em condomínios, né? E fomos crescendo, se tornamos líder nesse segmento. E aí, pouco a pouco, foi ao contrário, porque quem mora nesses condomínios muitas vezes são empresários, funcionários de grandes empresas, que, né, começaram a fazer questão de levar a Gana para outros lugares. A gente foi para prédios comerciais. E hoje a gente está presente em muitos prédios comerciais. E aí disso acabou indo para empresas, né? Em outras áreas também, industriais, hospitalar, Uhum. né? Armazém logísticos. E mais recentemente, a gente foi para as Big Techs. Né? Hoje a gente está presente em várias das principais empresas do mundo, eu diria, e é bastante diferente, é algo até legal de se falar de como funciona, o perfil do segurança, que é bem diferente. Acho que é Imagino, deve ser um ponto completamente interessante. diferente. Que legal. E aí vocês têm treinamento para tudo isso. Vocês fazem os treinamentos dos profissionais para cada área que eles vão trabalhar ali. Sim, hoje temos o nosso CTH, que pode ser tanto o centro de talentos da Haganá, né, principalmente, ou centro de treinamento da Haganá. E aí realmente depende para onde o colaborador vai, né? E aí esse mundo nesses 29 anos, né, o mercado de trabalho também é outro que vive em ciclos, a mentalidade muda. E se a empresa, acho que esse é um outro bom ponto interessante, porque né, muitas vezes a gente fala que se a empresa não se adapta com as novas tecnologias, ela talvez morre, mas também se ela não se também se adapta à nova realidade das pessoas. Sim. E nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, a gente sai de um momento que todo mundo mais preocupado com saúde mental, novos monte de novo de emprego surgindo, novas oportunidades. Então o mercado de trabalho mudou muito. E quem não souber se adaptar também fica pelo caminho. Exatamente. Além da tecnologia, tem tudo isso, né? A gente tem que se adaptar às pessoas que mudaram muito, o perfil das pessoas mudou muito, né? Então, muito legal. E você, Caruso, conta pra gente, se apresenta e conta pra gente como é que você veio parar no mundo condominial. Vamos para aquela câmera, a lente da verdade ali, é Isso. isso? Bom, meu nome é Luciano Caruso, hoje eu sou um dos fundadores, junto com o Ren, da CoSecurity e diretor da Haganá Tecnologia. Eu já tenho mais de 35 anos aí de experiência nesse mercado de segurança, né? Meu primeiro emprego foi no mercado de segurança. E no mundo condominial, acho que é interessante a fala do Ren, assim, né? Porque a Haganá se especializou e começou pelos condomínios e depois migrou para outros tipos de clientes e segmentos, né? Indústria, comércio.
E é uma facilidade para uma empresa que atende condomínios atender estruturas mais organizadas de segurança. Num condomínio não existe uma estrutura organizada de segurança, né? Exato. O síndico e os conselheiros são de ramos totalmente diferentes ao ramo de segurança. Você não tem um gestor de segurança muito, a não ser em condomínios muito grandes, horizontais, né? Tem essa característica, mas você não tem aquele profissional. Então, você precisa, como empresa, organizar isso para o cliente e conduzir, pegar o cliente pela mão e conduzir ele em todo o processo. Numa campanha de cadastro, numa implantação, no cadastramento dos moradores no sistema. Então, assim, a gente precisa realmente se organizar de uma forma muito estruturada para pegar o cliente pela mão e levar nesse processo, de uma implantação. Uhum. Na indústria, que é o mercado inicialmente, né, que eu comecei, e tinham poucos condomínios nas empresas, não dava certo o condomínio nessas outras empresas que eu trabalhei, porque a estrutura toda da empresa era para atender clientes grandes, né? E uma indústria, um comércio, um shopping, onde tem um gestor de segurança, ele é que acaba conduzindo o processo e utiliza muito mais o prestador de serviço como uma mão de obra ali, uma ferramenta, né? Sim, E um no condomínio operário, é né? totalmente o contrário, né? Então, assim, foi uma experiência. Eu tinha alguns condomínios, obviamente, nas empresas anteriores, mas entrar no mundo condominial de cabeça mesmo foi muito mais depois da vinda para Ganá, que fazem 7 anos já. E a tecnologia muda tudo, né? Quando Muda você tudo. coloca a tecnologia para Sim, funcionar, ela ajuda os profissionais que estão ali, os porteiros, zeladores, a tecnologia ajuda muito, né? ajuda demais. A tecnologia, ela realmente vem para facilitar diversas questões, principalmente questões de rotatividade, de troca de pessoas, e você reconhecer os moradores através da tecnologia para facilitar o acesso, ou para enviar um convite, para agilizar a entrada, Sim, diminuir filas, tecnologias para controle de acesso de veículos, de pedestres, né? Fora as que a gente já conhecia há muito tempo, como perímetro e tudo sim, mais. Mas acho que tecnologia ajuda no conforto um pouco exato. dos acessos da área É de na segurança, né? qualidade de vida do morador, Você né? tem duas Totalmente. mudanças muito importantes, né, no mercado imobiliário e que tem tudo a ver com tecnologia. Uma é o número de unidades, então explodiu condomínios clube, etc e tal, é um. E dois, que independente do número de unidades, mas piora quando tem muitos, que os condomínios se tornaram centrais de correio, né? Então ficou uma loucura e realmente sem tecnologia para administrar isso, como uma pessoa tem que administrar pacotes, ao mesmo Gente, tempo entrada de pedestres, ao mesmo tempo entrada de veículos. sim, e os É, funcionários, quando é implantação, ainda tem as pessoas que estão na obra, né? Os E homem não é o melhor para pedreiros. multitarefas. Então, a tecnologia veio para ajudar o Sim. porteiro, né, a identificar e também trazer segurança, porque se você tem a tecnologia, só entra quem está cadastrado ali dentro do sistema de vocês, né? E como o Ren falou, já as guaritas viraram centros logísticos, né? A Sim, função mesmo de segurança, de controlar as câmeras, os acessos, ela acabou sendo até uma função quase que secundária ali, totalmente paralela à atividade principal hoje, né? sim, Se sim. você entrar em qualquer portaria hoje em dia, é uma loucura a quantidade de delivery que tem ali dentro para os moradores, né? E uma coisa interessante também para a gente falar da Haganá é que a Haganá, ela, quem olha, fala, a Haganá só atende alto padrão, né? Só alto padrão, eles não atendem os condomínios mais Acho que é uma imagem que populares. construiu, né? No Exatamente, o que começo, eu não acho é que realmente verdade. era isso, né? No início da Ganá, seja, os Exatamente. melhores os prédios, aqueles um por andar, mais chiques, tal, É, tinha ali, Vila Nova exato. A gente só via Conceição, os Pacaembu, os guarda-chuvinhas da Ganá só em isso, prédio de alto padrão, né? sim, Hoje não, não mudou. mais. Porque eu implantei muito a Ganá. Eu implantei muitos condomínios Minha Casa Minha Vida, em Itaquera, zona Leste mesmo, e a Ganá foi comigo em vários condomínios E é desse. Então a interessante gente a implantou. sensação desses moradores que a gente conversa, né? E eles falam, pô, eu fiquei muito feliz quando chegou no prédio, eu não acreditava que tinha a Ganá. Exatamente. Porque acabou virando um reconhecimento de uma grife, de uma marca, né? Exatamente, isso mesmo. Então eles falam, não cabe no bolso da gente. Tem a Ganá Exato. Tem aqui, né? esse mistério aí, né? Um ponto Exato. muito interessante, falando um pouquinho da arquitetura do produto da CoSecurity, tem uma questão muito interessante, porque a gente conseguiu também trazer o mesmo produto com a mesma arquitetura, que é um pouco diferente do que a Ganá, que é um segurança, um Ombrelone, mas você ter um elemento arquitetônico que fica em frente ao condomínio Sim. e tanto o mesmo produto
arquitetonicamente falando, mas também como preço, ele fez muito sucesso em condomínios AAA e Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Então esse é um outro ponto que eu acho que foi muito legal, Muito né? legal. Esse desenho todo. E a gente implantou, no meu caso, né? Eu implantei a CoSecurity em condomínios com outras empresas de portaria e tudo mais, eu implantei a CoSecurity. E a segurança para os moradores, eles, depois que a gente implantou, eles falaram, gente, isso é fantástico. Por quê? Deixavam um carro na rua, a própria central da CoSecurity me avisava, olha, teve um assalto ali na frente, o carro tal, a placa tal, da moto. Então, o morador, quando chegava no carro e via o que tinha acontecido, eu já estava com tudo pronto para entregar para ele resolver o problema. Acho que o que é mais legal da CoSecurity não é aquilo que você vê. É exatamente o que você não vê, o que você sentiu aí no caso desses avisos para os moradores e tudo mais. Porque o que você vê é um totem ostensivo, né? Ele acaba tendo um papel ostensivo de inibir ali um crime na região. Você vê vários totens na mesma rua, então mostra que ali tem um esquema de segurança organizado pelos moradores. E o que você não vê é tudo o que está por trás. A gente começa com a tecnologia, primeiro ponto, né? Que todas as câmeras em nuvem, com gravação. Então não adianta ali quebrar a câmera que do momento que você quebrou anterior, tá tudo inclusive a sua gravado. imagem quebrando já está gravada, né? Sim. Na nuvem, muito distante dali. Sim. Todos os analíticos embarcados, como reconhecimento de placas, de faces, e aí o que a gente faz com esses dados também, no cruzamento de informações, né, para poder solucionar um crime, porque muitas vezes você, no local da ocorrência, não consegue detectar uma face ou uma placa, mas numa rede você consegue fazer isso, né? Por conta do ângulo, da velocidade do veículo. Então, a gente consegue solucionar crimes de uma forma muito mais eficiente do que tendo um único ponto isolado em um local. Sim. E esse efeito de rede e tudo isso que está por trás, essas correlações também com órgãos públicos, né, com programas públicos, Smart Sampa, o Muralha Paulista, no Rio de Janeiro, o 90 integrado, em Curitiba, em Osasco tem o Monitor AOS, a gente foi a primeira empresa a integrar lá, em Osasco também. Aliás, a gente vem sendo a primeira empresa a integrar com as autoridades em todos os programas, né? Isso é muito legal também, esse pioneirismo que a gente acaba trazendo com a CoSecurity. Sabe dois pontos interessantes aqui, né? Uma é que, na grande maioria das vezes, quando há um crime desse tipo, passou um cara de bike e levou o celular de alguém que a gente vê. Mas tem outras pessoas que estão envolvidas. E isso você só consegue começar a enxergar e a entender quando você dá um zoom out. Então, o que a gente vê quando é uma câmera do condomínio, você vai ver, né, alguém manda e não deveria mandar daquele formato, mas manda, né? Sim. Circula por aí. E você vê a câmera daquele condomínio, e você vê um moleque passando lá de bike e levando. Mas quando você começa a entender o contexto, você vê que um outro passou um pouco, ou tem alguém, quando é um pouco mais grave, também tem alguém esperando ele. E quando você tem uma rede, você começa a enxergar isso. E por que isso é importante? Por vários motivos. Uma das razões, até para a polícia, a gente tem que entender que a investigação de hoje, ela é a prevenção de amanhã. Com certeza. Porque uma coisa é ter um moleque que levou lá, que você não conseguiu ver ele bem, mas você conseguiu ver ele muito bem numa outra câmera, dando a entender que é uma sequência. Você conseguiu ver que ele está junto com outro cara. É uma formação de quadrilha, é um outro tipo de crime. E o bandido, ele prefere correr de uma pena maior. Claro. Ele sabe que se ele levar, não vai acontecer nada, ele vai de manhã, sai à noite. E o bandido sabe disso, né? Aliás, outro dia eu estava discutindo com alguém aí do setor público, que a gente falou que uma das razões que acabou o sequestro é porque levou-se a pena num grau máximo. Sim. Isso não vai acontecer para celular, mas é só para exemplificar que quando você investiga, quando você pega, e mesmo nesse caso do celular, tem penas maiores, a depender se tem uma quadrilha e etc. E aí um segundo comentário que você fez, e é verdade, que é normal hoje a CoSecurity tem uma empresa que não é a Hana, que está lá, e a CoSecurity está junto, é super normal. As empresas, de uma certa maneira, para se defender, elas, não, já que estou aqui, eu não quero ver um totem da CoSecurity, vou colocar o meu. Não vou nem cobrar, vou estar aqui junto. E não existe almoço grátis. Sim. E o que o condomínio muitas vezes não enxerga é legal. Um dos pontos positivos desse projeto, que é a ostensividade, ele até consegue manter, que é o que você consegue ver.
que é o totem. Mas aquilo que você não consegue ver, você não está mantendo. Então você está perdendo valor. Você está perdendo a força da rede, a força de análise. Né? O que está por baixo são os dados, a inteligência, o software, a inteligência Então, e o artificial disso mapeamento, tudo. né? Se você tem condomínio, por exemplo, tem uma região que tem as câmeras em todo o perímetro, você consegue mapear onde ele entrou e até onde ele foi, né? Pelas câmeras da Mas as pessoas se Cosecult, deixam né? enganar pelo almoço grátis. Ah, isso aqui não me custou nada. Sim, Então, mas também mas não vai estar aí, recebendo nada. aí o que que é importante? O síndico, né? As pessoas que estão ali, que são referência dos moradores, explicar isso. Eles têm que conhecer o projeto, eles têm que entender como funciona. Então, quando a gente vende a Cosecurity, a gente entende como ela funciona. Então, a gente sabe que ela tem um mapeamento, a gente sabe que agora tem a tecnologia DI, que consegue identificar a pessoa. Essa era até uma né? pergunta que eu ia fazer para vocês, porque eu descobri o DI faz pouco tempo. Aham. Falaram, meu, como você não conhece? Eu falei, não conheço. Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, para gente, para as pessoas que estão assistindo, porque eu acredito que muita gente não saiba, né, o que que é o DI. Eu vou deixar o Caruso explicar É. essa, mas eu vou falar de um ponto importante. A gente estava falando antes um pouco de gravar o podcast, a gente está falando um pouco de TTH, ansiedade, né? Aham. E hoje as pessoas, quando a gente vende o sistema, o que eu sinto que atrapalha mesmo é essa ansiedade por resultado. Uhum. A gente está construindo um sistema, isso vale para o Uhum. DI também, que ele não é tão de curto prazo. Apesar que eu tenho relatos, pode colocou os totens, a criminalidade migrou daqui. Temos resultados de curto prazo também, mas o projeto como um todo ele está visando o médio prazo, o longo prazo, para quando a gente tiver realmente uma rede robusta e conseguir gerar inteligência sobre ela e realmente conseguir marcar muitos gols, porque realmente a criminalidade está na frente. E a gente está, né, conseguindo alguns pontos importantes, mas à medida que a coisa vai crescendo, vai melhorando. Mas essa ansiedade, muitas vezes, não, coloquei um totem, aí ainda teve um assalto, então não funciona. E calma, gente, um pouco menos. Isso vai funcionar, mas Exato, a gente tem que saber o que a gente tem que esperar e pode esperar muito, Uhum. mas a gente tem que dar também tempo ao tempo para o sistema maturar, né, para o sistema convencer. A gente vai lançar um press release em breve de uma área específica em São Paulo, que passado 2 anos, vai fazer um aniversário de 2 anos, a gente tem índices de 80% de redução da criminalidade naquele setor. Então, a gente precisa também dar tempo ao tempo para que os resultados venham. Com certeza. E também precisa que os moradores e as pessoas que estão circulando ali saibam como funciona. Por isso que é importante saber como Sim. funciona. Porque eu tenho o QR Code ali, qualquer um pode bipar o QR Code e entrar em contato com a central. Mas ninguém sabe disso. O Uhum. Só ponto é sabe. disso, né? De colaborativo, né? De compartilhado, né? Então, você Exatamente. colaborar com qualquer transeunte ali que teve um problema e pedir ajuda aos Uhum. totens, né? É um ponto central do produto ali, que aliás nasceu assim, né? Não sei se vocês sabem da história, da ideia da Co-Security, na verdade, é um projeto que nos Estados Unidos ele tem em Chicago, né? Bastante universidades têm totens de segurança. Uhum. Eu fui fazer uma imersão lá em inglês algum tempo atrás e utilizei um totem. Ele não porque quer falar tive quantos anos atrás, tá? 15 anos atrás. 15 anos atrás. E eu fui furtado, né? Roubaram a minha bicicleta na frente da universidade, né? E tinha um totem de segurança. Se não tivesse um totem de segurança, eu não ia fazer nada, né? Eu ia olhar para as câmeras da universidade e falar, bom, o gerente de segurança não vai me liberar a imagem, não vai fazer nada aqui. Não. Aí eu fui lá, toquei lá, era um interfone, toquei o interfone, comecei a conversar com o atendente e logo chegou uma viatura da polícia. No momento que eu toquei, já bipou que alguém acionou, ali tinha a viatura do Eles campus. são muito rápidos. Muito né? rápidos, né? E ele falou: olha, vai passar alguém empinando a sua bicicleta aqui, porque eu amarrei pela roda da frente, tá, gente? Então, o cara soltou, só foi bem fácil para ele levar. E vai passar alguém levando a sua bicicleta aqui e a gente vai, com certeza, pegar essa bicicleta. Bom, eu fiquei lá 3 meses, voltei para o Brasil, me ligaram da universidade que tinham achado a minha bicicleta. E eu achei isso fantástico, né? Eu já trabalhava na área de segurança há muitos anos, tal. E eu achei isso maravilhoso. Igual aqui, né, E tentei Carlos? fazer aqui. Igual aqui, né? Ia Tentei aparecer fazer duas. aqui naquela época. Não deu certo. Fiz uma segunda tentativa. Não deu certo. A terceira tentativa deu certo, justamente com as ideias também que o REM trouxe de montar um formato diferente, e isso dentro da estrutura da própria Ganá, e fazer uma spin-off, né? Uma empresa à parte do grupo, e com outras contribuições também que surgiram, a gente conseguiu ter o sucesso justamente no mercado condominial. Que acho que é um ponto importante também, né? Sim.
Às vezes eu estava num outro ambiente, com outro tipo de cliente, um ecossistema diferente, e a tecnologia também mudou muito, né? Ficou mais barata, mais viável, né, Sim. de se executar, e acho que deu certo nesse encontro feliz aí com o REN, né? Porque se a gente for ver, é um produto que é barato. Sim, Pelo que muito, ele traz, muito. né, pela tecnologia e pela segurança, é um Sim. produto barato. Mas Por a isso gente cabe precisa no bolso responder a de todo pergunta da mundo. Larissa, então, né? tô A Larissa está esperando. aqui, ela perguntou sobre o DI. Eu vou dar um exemplo sobre o DI, que acho que é o jeito mais fácil de explicar. Uhum. Algum condomínio foi assaltado e se coletou a imagem daquele bandido ali que roubou o condomínio ou tentou roubar o condomínio. Uhum. O que o pessoal faz hoje? Circula nos grupos de WhatsApp aquelas mensagens, aquelas imagens e nada acontece. A gente pega aquela imagem e coloca dentro de um banco de dados. A gente tem tentativas de intrusão em condomínios nossos, por exemplo. O cara toca o interfone, tenta entrar e o zelador já... esse cara tentou entrar no condomínio. Ou na portaria remota também, acontecem muitas tentativas, né? Pega essa imagem, recorta e guarda ela no banco de dados. Como tentativa mesmo, não precisa dizer que Como foi... suspeito. que é um como suspeito. Uhum. Então, esse cara, toda vez que ele tenta entrar num outro condomínio que tenha o DI, ele faz o reconhecimento facial por varredura, então são 30 faces por segundo simultâneas, né? Caramba. Lendo. E aí detectou essa pessoa, e gera um alarme dentro da central, e essa pessoa provavelmente não vai conseguir entrar naquele condomínio, né? Porque cai o alarme dentro da central e a gente tem um plano de contingência, um plano de ação para interagir com o condomínio e com as autoridades também, Legal. para evitar esse assalto ou para prender essa pessoa. Uhum. Bom, esse é um ponto que é o que cai na nossa central. Essa pessoa, provavelmente, ela não é procurada, ela não é desaparecida, não é foragida pela justiça. Uhum. Mas a gente também tira esse recorte dessa face, que a gente chama de crop de face, Uhum. manda isso para o Muralha Paulista, para o Smart Sampa, e lá eles comparam com um banco de dados de pessoas procuradas, desaparecidas ou Pela foragidas. polícia. Porque são crimes mais graves, Tá. né? Mas essa molecada que está roubando o condomínio, eles provavelmente não são... não pertencem a Bandidos esses três procurados. grupos, né? Ainda, né? Pode ser que Sim, depois aham. de ser preso e tal, aí é outra Sim. história, né? Mas é assim que funciona o DI, com reconhecimento facial e uma operação por trás na central muito ativa. Então, É muito rápido, são né? diversos alertas o tempo todo. Eu estou cadastrado como teste, né, de foragido, né, desaparecido. Então, você entrar da Procurado, né? Então, vários Porque senão ele condomínios, se perde também, então é boa, tem a central atrás dele. vários condomínios que eu vou, Boa, você está sendo mapeado. estou sendo mapeado. E eu fico muito feliz quando vem a mensagem imediatamente aqui para mim. Ó, tipo, peguei aqui, né? Putz, vários lugares em São Fala, Paulo. graças a Deus, eu estava perdido, então agora eu já sei onde eu estou. E o DI é um produto que está justamente na intenção de entrar no condomínio. Mas os totens também, é o que a gente chama de totem full, né? Também tem a tecnologia embarcada de reconhecimento facial e nos totens a gente consegue fazer também esse legal. cruzamento. Um ponto de faces. interessante, não existe resposta certa para a pergunta errada. Uhum. O Carlos começou a falar um pouco de serviço público, de você mandar crop, e outro dia eu estava dando uma entrevista para uma jornalista sobre o sistema e tal, e ela veio com a... Mas me diz, eu vi, estava lendo que os programas públicos não reduziram a criminalidade. Então, o que adianta tudo isso? Falei, bom, primeiro você tem que entender por que foi desenhado, pelo menos abertamente, um programa como o Smart Sampa. O principal ponto dele é justamente conseguir identificar pessoas procuradas. Uhum. Então, se sua pergunta é qual foi o sucesso do Smart Sampa para encontrar pessoas que são procuradas pela justiça, a resposta é que o sucesso é imenso, é incontestável. Com certeza subiu milhares de % em relação ao que era antes, porque era quase impossível. Sim. E aqui vem essa pergunta interessante, porque as pessoas fazem muito essa confusão. Bom, então tá, basta conectar o Smart Sampa, que eu estou bem. Eu vou chamar seguro. Eu estou seguro. Né? Isso é muito importante, mas eu vou chamar isso como se fosse um primeiro nível de integração. Uhum. Porque o objetivo, né, desse caso deles, é um pouco diferente do que o seu. Lógico, em algum momento eles até se misturam. Uhum. Porque, lógico, se eu tenho andando na minha rua alguém que está procurado por homicídio, se a minha câmera puder ajudar, ótimo. E as pessoas também se enganam sobre isso, porque 99,9% das câmeras que estão aí não mandam face para o Smart Sampa. Não. Mas ainda assim que seja, as próprias câmeras do Smart Sampa, né?
Mas o que que são pessoas procuradas? É alguém, em primeiro lugar, que já foi condenado. E para ser condenado no Brasil, a gente sabe que, em última instância, isso pode demorar alguns anos. Sim. Então, mesmo alguém que cometeu um homicídio, para ele se tornar procurado, ele precisa primeiro ser condenado. Então, depois de alguns anos que ele foi condenado, não basta só ele ser condenado. Ele tem que ser condenado e foragido. Então, a gente tem um percentual de pessoas dentro do nosso universo de quem está atrapalhando o dia a dia da cidade, que não são procurados. Eu chamo isso de pedras grandes e pedras pequenas. Pedras grandes e até grandes casos de repercussão, obviamente que eles utilizam o Smart Sampa para ir atrás disso. Sim. São as pedras grandes, mas o que está incomodando a gente, está deixando a gente andar na rua, são as pedras pequenas. Entre aspas, é grave também, mas é pedra pequena. Sim. E quem cuida dessa pedra pequena? E é justamente isso que a gente está Ele fazendo. é grave para a gente, para os Sim, condomínios, mas no mas contexto. ele não é grave para a segurança pública. É. Né? É grave na sensação. Sim. Lógico que isso deixa a cidade disfuncional no longo prazo. Mas se a gente falar de tipo de criminalidade, concordamos que não é grave, Claro. tem coisas muito piores. Sim, com certeza. Mas é importante também, porque se é procurado, por exemplo, um pedófilo, ele passa ali e vai ser pego, ele Sim. não vai entrar E o naquele sucesso é condomínio. fantástico para esse tipo de situação. Exato, então é isso que a gente quer. A gente quer segurança. Quando a gente mora em condomínio, é que a gente quer ter segurança lá dentro do condomínio. Então, se o Smart Sampa não deixa, o Smart Sampa não, o DI não deixa que essas pessoas entrem dentro da minha casa, eu estou satisfeita com isso. E a gente A tem segurança muitos casos. pública quem tem que cuidar é o governo. E, Domi, a gente tem muitos casos muito legais de sucesso, que acho que isso é interessante da gente comentar, né? Sim, Por exemplo, moleques que tentavam entrar em condomínios e eles vão tentando mesmo, um atrás do outro, e aquele que entrar entrou, e se É eles forem sorte, pegos, né? eles não têm nenhuma arma, tem uma chave de fenda, sabe? Sai no mesmo dia, Sim. né? Então, te cadastrou várias dessas gangues lá no sistema, Uhum. e num prédio, especificamente em São Paulo, o síndico contratou o DI para o prédio dele. E um desses membros da gangue morava no prédio. Ixi, Né? Caramba. E pegou não só todo ele, mundo. não só ele, como a quadrilha inteira que visitava ele, né? Excelente. Né? Excelente. Então, e outro caso, por exemplo, onde a gente conseguiu prender aquele playboyzinho do crime, que foi um caso famoso, passou até no Sim. Fantástico, foi pela placa do veículo. Engraçado que no DA ele já tinha caído antes, a polícia chegou e ele conseguiu fugir. Uma história bem interessante essa, a gente tem os vídeos, muito legal. Então ele Muito legal. capturou no DA, chamamos a polícia, ele fugiu da polícia, trancado dentro da eclusa, escalou a eclusa, correu para dentro do condomínio, né? fugiu São pelo fundo, gatos, sim. né? E depois ele foi pego pela placa de veículo, outra tecnologia também, porque era uma placa quente de um amigo que era fazer Uber, e aí, através da placa, a gente conseguiu chegar Caramba. nele e a polícia efetuou a prisão. Então, dois casos, assim, que o DI e o Totem também, que com reconhecimento de placa, foi maravilhoso. Um para placa e outro para face. A mesma pessoa, um criminoso que já era procurado pelo Brasil, porque assaltava condomínios no Brasil inteiro, e foi solução. Isso é super importante das pessoas Muito. saberem, Sim. porque se eles soubessem a tecnologia que tem. É o que tem por trás. Exato, o que exato. tem por trás. A E estrutura, toda a né? segurança que você pode ter dentro do seu condomínio tendo esse serviço, nós teríamos um mapeamento de toda a cidade. E um ponto, acho que é legal para falar disso, a gente está falando de tecnologia e tal, e a gente está num momento IA, né? E as pessoas estão usando essa expressão, essa palavra para, no mínimo, deixar o outro achar, não, pronto, esse aqui é tecnológico, ele está me falando que as câmeras dele têm inteligência Exato. artificial, né? E aí você e aí eles são facilmente cai enganados. nisso, né? Porque o que se tem, né? E outro dia mesmo eu dei uma palestra só sobre esse tópico, né? Se seu condomínio tem IA, né? E que nem tudo que parece IA é IA. É, IA. E aí Ou é outro nível de IA. por quê? Exato. Exato, porque tecnicamente falando, a IA ela não tem só 3, 4 anos, o que a gente conhece agora. Ela tem algumas décadas. E se eu falar de inteligência artificial, inclusive da década de 90, onde você tem ferramenta, por exemplo, de OCR, que é de leitura de placa, ou de converter texto, Sim. né? Você lê o texto ali no scanner, ele consegue transformar aquilo, ler aquilo, né? Isso é uma inteligência artificial, mas não é a inteligência artificial
2.0 aí que a gente está vendo agora, inteligência artificial generativa. Então era uma inteligência artificial que te ajudava talvez a enxergar melhor. Mas agora a inteligência artificial é alguma que te ajuda a entender melhor. Então uma câmera, não, minha câmera vai contar quantas pessoas tem, se tem 2 pessoas. Não, isso não é inteligência artificial. Isso é um analítico, isso é uma... Você programa, né? Você faz uma O programação sensor que está numa perfeita. loja, ele consegue saber se é uma pessoa ou um animal para ele não disparar. Mas isso não é inteligência artificial. Então, assim, não é inteligência artificial do que a gente está falando hoje. Mas tecnicamente Não é uma falando, segurança artificial de segurança, É. como tem hoje, que mapeia o rosto, cada Mas sabe o que é ponto. interessante? Você consegue conversar com essa inteligência, não deixa de ser uma inteligência artificial, mas você consegue hoje conversar, através do que a gente está construindo, de uma forma com Natural. linguagem natural, né? Então você consegue perguntar quantas pessoas tinham dentro da eclusa, e em vez de selecionar um filtro onde vai colocar quantas pessoas, você consegue ter esse tipo de conversa hoje com o sistema. Então, Sabe que a gente fez um estudo de segurança para um condomínio com vocês, né? Com a tecnologia de vocês e tal. E aí a gente colocou uma câmera dentro do condomínio, onde os moradores iam muito com os cachorros para fazer xixi naquela área. E não podia, era Tá. proibido ali Aham. e tal. E aí fizeram um mapeamento. Então, se o morador chegasse lá com o cachorrinho e ficasse mais de tantos segundos, avisava a Sim. portaria. Tempo Que- de permanência. Exato. E aí a gente conseguiu pegar um monte de moradores Aham. ali que faziam isso escondido. Foi Sim. muito legal. Então, assim, a gente consegue mapear um monte de coisas, né? Se a pessoa entra armada, a gente consegue identificar através da câmera e avisar também a portaria. Consegue fazer todo esse mapeamento dentro do condomínio, não consegue? Tem muitos analíticos específicos como esse que você comentou que para situações eles se aplicam. Por exemplo, essa é uma que você comentou que é perfeitamente aplicável. Tempo de permanência dentro de uma área determinada. Né? Então, para fazer um xixi demora ali uns 2, Sim. 3 minutos e o morador não ficaria ali parado, talvez, esperando. Uhum. Então, você alertar o vigilante ou o controlador de acesso, quem quer que seja ali para aquela situação, para ele olhar aquela imagem naquele momento. Ah, não pode cruzar uma linha de um perímetro, por exemplo. Uhum. Ou detectar um humano dentro de um horário na sua residência mesmo. Você pode ter uma câmera simples hoje que detecta um humano por faixa de horário. E aí te gera um alarme no seu celular. Isso são coisas que funcionam muito bem, depende do ambiente que você Sim. está usando. E tudo isso Agora, ajuda para a na rua segurança é um dos grande condomínios, desafio, né? Exato. tem que ter o que é automação, né? Automação e inteligência artificial. Vamos pegar um caso de um carro, que acho que está todo mundo também habilitado. Hoje, os carros vêm embarcados aí com alguma função. Que a gente fala lá, chama o carro e fala, baixa a janela. É uma É automação. excelente, porque a Larissa, ela costuma bater na frente, atrás. Eu sou a inteligência do carro dela. Eu fico, Domi, você vai bater, meu. Ela Você- fica, Eu apito antes que o carro dela. E aí, por exemplo, a Quando gente tá pede sem lá, ela, como é que faz então? Ela não a minha bate o quebrou, carro. posso alugar? Não. gente, Hã? ó, A minha vou falar pra quebrou você, lá. então, vou te falar, meu carro apita, cada coisinha ele apita, Ah, parece meu sim. cachorro. É. Tudo ele apita. E aí a Larissa vai junto. Então o carro apita, a Larissa também apita. Caramba, É é? loucura. Quando a Larissa não tá, só o carro apita, né? Ah, bom. Eu nunca bati o carro, tá? Ah, Por causa do carro, né? Que ele apita. Ainda bem, né? Ren, eu tenho uma pergunta para você sobre segurança nos condomínios. A gente foi na palestra do chefe, né? Foi incrível, né, Domi? A gente amou. E com isso ele falou, né? A gente sabe do conceito da Haganah, o nome da Haganah, que é israelense. O Napoli veio e explicou um pouquinho para a gente. Eu queria saber se vocês conseguem trazer a cultura de Israel para os funcionários dentro do condomínio. Bom, eu penso que sim, mas de uma forma tropicalizada, né? Obviamente. Adaptada. Adaptada e mais do que isso. Acho que cada país tem a sua característica, sem falar que é melhor ou pior, mas cada país ele se destaca de uma forma diferente. E que algumas coisas aqui, se você trouxer aqui o jeito israelense, isso é muito difícil, né? O israelense é muito prático, muito direto. Isso no Brasil Duro. é ruim, né? Aqui a gente vai chegar, vai tomar um cafezinho. E é muito legal, porque a gente começa a falar né, pessoalmente, e também desse cafezinho surge uma outra ideia. Não, o israelense não, talvez ele vai chegar e. Café a gente vê depois, eu vim falar Daqui do tal assunto, né? Então, Direto ao ponto. então isso é muito bom da gente poder misturar, né? Já em Israel, acho que e dentro da Haganah veio essa cultura muito da diversidade, de pessoas diferentes podendo opinar
e você não ir com uma opinião só. Uhum. Israel é um país que tem gente do mundo inteiro, desde sempre tinha mulheres na liderança, por exemplo, de diferentes religiões. Você tem Tel Aviv, que é uma cidade super cosmopolita, e você tem Jerusalém, que é o centro religioso Super do mundo, jovem, né? e você não entende como tem um cara que é super religioso, mas o cara é startupeiro. É uma loucura. Então, acho que trazer isso para cá e poder ouvir várias pessoas, homem, mulher, mais jovem, né, adulto. Então, até hoje, eu acho que essa mistura, né? O Caruso veio esses dias recomendar uma pessoa para trabalhar com a gente que tem 70 e poucos anos. E eu achei isso maravilhoso. Achei isso maravilhoso, porque isso agrega. E tem a molecada, a gente tem o de Jovem Aprendiz, tem a molecada aí que tem 16, 17 anos e que agregam demais. Então, E que acho é que difícil, né? hoje O isso desafio tá mais para ele, hoje né? isso no Brasil é um pouco mais comum, mas não tanto. Ainda tem gente reclamando da segurança mulher, tem gente que está reclamando, o cara que está aqui da frente da economia é um senhor, então ele. Cara, mas não é força física que a gente vai aplicar na segurança. Então, isso é uma barreira que ainda tem no Brasil, melhorou muito. Eu acho que de Israel a gente Porque conseguiu eles acham que trazer a isso muito pessoa que melhor. está ali na frente, no guarda-chuvinha ali, ele vai sair na É o Rambo. porrada com o ladrão, entendeu? Mas O nosso Rambo chama-se Gorita Blindada. Exato. Mas sabe o que eu acho admirável na Haganah? É que é um legado, né? O que a Haganah introduziu no mercado há quase 30 anos atrás é o que se pratica até hoje, né? O conceito de segurança israelense, né? De você separar as pessoas dentro de uma eclusa para fazer o acesso, porque antes no Brasil não tinha isso. Abria o primeiro portão e entrava, Uhum. passava boiada, né? E agora, quem trouxe esses conceitos todos para o mercado condominial, para o mercado de segurança brasileiro, foi a Haganah, Sim, né? Muito legal. E isso é muito novo e é um legado, né? Hoje não tem Sim. condomínio que não tem uma eclusa. sim. Hoje não tem condomínio que não tem quer dizer, ainda É, tem um ombrelone na alguns- frente com um segurança. Isso foi a Haganah. E a gente pode dizer que a gente, depois de tantos anos, inovou de novo, que hoje quase não tem um condomínio que não tem um totem na frente, né? Exatamente. Virou parte da paisagem isso urbana mesmo. da cidade, que acho que é um grande legado também, uma continuação que está sempre criando tendências, né? Sim, Sim. e a parte também da portaria remota, né? A portaria remota hoje, ela está em milhões de Sim, condomínios sim. e ela traz a mesma segurança do que uma portaria física. Eu acho que a segurança é até maior de uma portaria Acho remota, que tem dois né? pontos. É. Eu concordo que em alguns casos ela realmente aumenta o grau de segurança, mas o que a gente tem visto do lado agora dos bandidos, É. que a quantidade de tentativas eles preferem atacar portarias Ah, remotas. sem dúvida. Então, mas aí você fala, se é sem dúvida, então é porque eventualmente eles estão tendo mais Tem sucesso. fragilidades. Tem algumas. É um mercado que está nascendo, que está começando. Né? É lógico, a gente sempre tem que estar na frente, né? Mas vamos falar agora do mercado como um todo. Está aprendendo. Tem gente que não é da área de segurança e que entrou na área de portaria remota. Né? Então, Aliás, não tem essa experiência, porque não tem um porteiro. 99% não é. Exatamente. Não é da área de segurança. 99% E aí criaram é gente facilidades. da tecnologia. É. Eles criaram uma portaria remota, legal, funciona, tal, mas não tem a segurança que tem numa empresa de segurança. Uma coisa é você atender um delivery, atender o interfone e liberar. Exato. Isso é portaria. Exato. Agora, fazer segurança remotamente exige algumas outras camadas. E aí, essas camadas são muito importantes. E a gente, como o Ren falou, a gente percebe muito mais tentativas em condomínios com portaria remota. E graças a Deus e ao nosso trabalho, a gente tem conseguido evitar muitas delas. Sim. Mas enganar os moradores, enganar o atendente de portaria remota, olha, meu facial não está funcionando, qual é o seu nome? Aí ele confirma todos os dados do morador, mas não tem uma foto de cadastro, às vezes, no software da central. E aí a pessoa confirma os dados e libera. E essa pessoa comete um crime lá dentro. Então, isso teve muitos casos assim em São Paulo, né? E é uma fragilidade. Sim. Um ponto mais frágil da portaria remota é quando o morador está entrando. Esse é um ponto de fragilidade, Sim. porque o morador, quando ele está entrando, a portaria remota não está acompanhando. Então você precisa ter, como morador, também a consciência de que você faz parte do esquema de segurança do Claro. prédio quando você contratou uma portaria remota. Mas mesmo na portaria física, né? Quando você entra, você não pode deixar ninguém entrar. Mas eu vou te falar a diferença conceitual entre isso. Quando uma portaria é presencial, você é um morador e você chega, é um momento de vulnerabilidade. Mas a chave é a portaria, ela que abre o portão. Exato. Na portaria remota, o morador se torna a chave. Então, ele que abre a porta. Sim. Com a face dele, no caso. Então, se num prédio de 10 apartamentos para facilitar e só 2 pessoas por apartamento,
Ainda na portaria presencial você tem uma chave só, que é o porteiro. Uhum. Já na portaria remota, são 40 chaves circulando pela cidade. Uhum. Então, você está aumentando o seu risco pessoal, Uhum. sem dúvida nenhuma. Então, é um trade-off, né? No final das contas, quem está olhando a portaria remota é quem está procurando redução de custo. Independente do fato de Sim. que eu concordo que em alguns casos até melhora a segurança. Uhum. E aí é o mundo ideal, pô, você reduziu o custo e ainda aumentou a segurança. Esse é o mundo Uhum. ideal. Mas a prerrogativa de quem migra para portaria remota, a princípio, é o custo. Uhum. Mas você tem que entender qual é esse trade-off. Você está reduzindo o custo, mas aonde você está aumentando o risco? É. E você está aumentando o risco da sua segurança pessoal, sem dúvida. Eu, né, como síndica, todas as vezes que eu implantava a portaria remota, o condomínio não ficava sozinho. Então eu tinha um Honda sempre, 24 horas. Reduzia o custo, mas não tanto quanto se não tivesse ninguém. Mas e a segurança do morador, né? Então eu sempre colocava a portaria remota e um Honda. Tem uma Então o questão Honda tá fazendo cultural esse também, né? acompanhamento. Porque tem morador que se preocupa com a segurança, Sim. só que ele não é o único, né? Tem Uhum. mais 200 que moram no prédio. Aham. E como é que ficam uns têm regras, ou, sabe, eu vou entrar no condomínio, vem a Larissa, eu não vou segurar para falar, desculpa, eu vou entrar, daqui a pouco você entra, né? Se eu não conheço. Sim. Né? Mas tem gente que vai segurar a porta e ser gentil, falar, não, por favor, Sim. vamos Eu entrar. vou te dar um outro exemplo real que aconteceu, é uma tendência e também não vai voltar atrás, mas para entender onde está esse trade-off do risco, né? Você vai no prédio comercial, como aqui, por exemplo, então reduziu-se o número de recepcionistas para inserir as máquinas, que são fantásticas, né? Mas antes você tinha um único ponto da recepção, que ia lá fazer o cadastro, etc e tal, né? E hoje, cada um vai, fala direto com o condomínio, e várias simulações que a gente já fez, que você chega no condomínio, você fala qualquer empresa lá, e a pessoa lá em cima só tem um hábito, bom, aqui é liberar, porque ele não é uma pessoa de segurança. Aqui tem lá em cima, pasme, mas tem até alguém da faxina que faz lá para ele que ele libera. Ou que seja uma recepcionista, mas que não tem o treinamento e tal. Então você saiu de um único ponto, de uma recepção de alguém que está treinado, etc e tal, vai fazer um cadastro, para franquear isso para um prédio de quantos conjuntos eventualmente Sim. tem aqui? 40? 100? Então, de repente, tem 100 responsáveis pela segurança de todos, porque ele entra em todos os conjuntos. Então, reduziu o custo, aumentou o risco, funciona até o dia que não funcionar. 50%. Não, É. funciona. Aí nos Até o dia que der condomínios que ruim. a gente vê que teve problema, o cara fala, putz, eu entendi, né? Sim. Qual foi o meu Aí a trade-off pessoa aí? entende, né? Quando dá o problema, quem vai claro. falar, bom, então deixa Sim. agora. Mas isso vou é olhar normal. aqui, Quem não é né? assim, né? Quem nunca? Exatamente. Na minha casa era toda aberta e aí entraram na minha casa, levaram tudo, eu coloquei grade na casa isso. inteira. Eu podia ter colocado antes, né? Mas, Mas nunca aconteceu nada. exato, Também. e tudo O bem. brasileiro tem essa cultura, né? Do nunca aconteceu. É. E aí acho que a cultura israelense ela traz um pouco dessa seriedade para a empresa, né? Uhum. Por isso que acho que tem uma empresa de segurança e uma empresa com uma cultura muito forte como o da Hana, eu acho que é muito diferente do que a gente vê no mercado, que às vezes está buscando mais redução de custo, Sim. comodidade e conforto. Sim. E a gente aqui não abandonou ainda A a segurança e a cultura. cultura de segurança. Acho que isso é um grande Muito legal. diferencial que está no DNA, né? É, Da empresa, né? exatamente. Exatamente, é o que a gente fala, por isso que a Ganá é a Ganá. Sim. Né? Ela traz uma segurança diferente para os moradores. A gente busca incansavelmente benefícios de segurança, agregar valor, assim, de verdade para a operação. E a E acho que tecnologia isso é um vem para sentimento substituir real. o Não, humano, não né? busca conforto, só, não, vamos liberar a fila aqui e ser mais rápido, ser mais ágil, mais confortável e receber elogios por isso. É legal, Sim. obviamente, ser mais confortável usando tecnologia, mas tem uma camada de segurança que a gente não abre mão, né? E numa implantação, quando vocês pegam uma implantação para fazer, vocês mandam vocês fazem um estudo nesse condomínio de segurança para colocar, olha, eu acho que aqui tem que ter tantos porteiros, tantos vigias, esse condomínio cabe um vigia ou não. Como que funciona esse estudo? Eu adoraria te implantação? falar que é exatamente assim. E eu vou te falar o porquê não é. Porque o cliente hoje, infelizmente, ele não quer que seja assim. Ele já vem com tudo pronto, né? Então, alguns clientes querem que seja assim, mas eu diria que hoje é a minoria. O cliente hoje, ele fala, não, eu preciso disso. Uhum. E por muito tempo a gente até atendeu assim, né? Você quer isso, posso até falar, puxa, olha, isso aqui não vai funcionar, mas o que eu vou fazer? Quer dizer, Já que você na quer. verdade não vai funcionar também, é um pouco talvez de arrogância dizer que não vai funcionar, porque como é que eu sei, como é que eu posso supor a expectativa dele? Então, mas, supondo a expectativa dele, eu sabia que aquilo não ia funcionar. E assim, a gente conhece de segurança de condomínio, a gente conhece de moradores. Sim. Então, a nossa suposição de que não ia funcionar, eu diria, em retrospectiva, que ela estava muito correta. Mas ainda assim,
o cliente que pede, ou eu posso falar para ele o que ele precisa. E a gente meio que se limitava então a gente começava e depois de começar, aí obviamente ele me franqueia a entrada para o prédio e tudo mais, aí eu vou lá e falo para ele o que eu tenho que, cara, para esse negócio funcionar tem que ser assim. Só que aí entra no entrave, não, mas peraí, não é isso que foi aprovado, não é isso que a gente fez. E aí. Você acabou de fechar e não falou isso antes. E aí entra toda uma dinâmica que a gente, por isso que ano passado a gente já decidiu fazer uma mudança muito relevante nesse sentido. Assim, quando o cliente pede alguma coisa para a gente dá um alerta, baseado nos nossos parâmetros de 0 a 10, cara, isso aqui é um nota 4. Você quer isso mesmo? Pelo menos você já sabe. Depois que a gente entrar, pô, a gente vai te falar exatamente, a gente vai sentar. Se quiser conhecer antes, a gente vai te sentar aí também para falar. Então, isso foi uma mudança muito importante na H&A que aconteceu já há um ano e meio. A gente lançou, inclusive, um método específico para isso, que é um método MAN, é um método H&A de avaliação de escopo. Então, a gente volta com algo muito simplificado, falando para ele isso. E eu pensei muito sobre isso. Eu gosto muito de analogias, né? E fazendo muita analogia com carro, né? Que fica mais fácil a gente entender e tal, né? E o que eu sentia, muitas vezes, que o cliente entrava na concessionária e entrava e falava assim, eu quero esse carro. O vendedor, legal, tá fechado, né, meu amigo? Tá bom. Legal. Aí ele ia para casa e voltava, mas esse carro não presta. Ele faz de 0 a 100 em 20 segundos. Eu queria 4. Bom, você não falou isso antes, né? Só que na segurança, e realmente no caso do carro, talvez o vendedor não tem mesmo como saber que ele quer um carro que anda. Na segurança, a gente sabe que o cara quer, não vou falar um carro rápido, ele quer um carro rápido e econômico ao mesmo tempo, talvez. Né? Então, mas eu já sei que um carro que vai devagar não vai atender o morador. Então, a gente conseguiu estabelecer uma nota realmente. Isso fez muita diferença de uma forma fácil e para entender. Com certeza, porque o que acontece também, né? Isso eu sentia muito também. Vamos trocar essa empresa porque essa empresa não funciona. Tá bom, não funciona essa empresa? Por quê? Porque não tem ninguém na triagem, porque o Honda não anda pelo condomínio e tal. Tá bom, qual a empresa? Vamos trazer tais empresas. Aí leva as empresas e dá o mesmo escopo para ela. E Fala, olha, contrata o tem mesmo essa segurança que empresa, estava lá, inclusive, que não funciona. Exatamente. Às vezes eles falam, a gente adora esse aqui, pode ficar com esse. Justamente o que não funciona. Exato, e aí fica. Então, assim, você já tem um escopo, o síndico te entrega, fala, olha, eu quero isso aqui, tá, Ganá? Você faz para mim? Eu faço. Só que não vai funcionar isso aqui, né? Obviamente que tem diferença de empresa para empresa, tem diferença no treinamento, tem diferença na inteligência que você vai aplicar. Mas a vida é uma relação, é uma troca. Eu acho que o condomínio ele deveria realmente pensar, quando ele troca qualquer prestador de serviço, qual é a parcela dele, né? Quando um casal se separa, pode ser até que um tem mais culpa que o outro não, mas alguma coisa ele tem que tirar de uma lição. Então, o condomínio, quando terminou uma relação, se não dá para salvar ela, porque talvez é o melhor caminho, né? Pelo menos você sabe quais são os defeitos daquela pessoa e por aí vai. Mas acho que na vida, nos negócios também é assim. Então, se aquela empresa não funcionou, o condomínio também tem que tirar a lição dele no que ele deveria fazer para melhorar essa relação. Exatamente. Se não dá para consertar, aquela no mínimo para a próxima. Sim, exato, exatamente. É o que a gente fala. Vocês estão trocando 6 por meia dúzia, porque se vocês mudarem o escopo, vai ser melhor? Sim, vai ser melhor, porque essa empresa tem um treinamento e tal. Mas algumas limitações talvez vão ter pelo próprio. O 0 a 100, aquele motor é aquele, meu amigo. Exatamente. Pode ser mais confortável dentro. Exato. Pode ser o vento, o ar-condicionado funciona bem, mas vai de 0 a 100 é isso. Entendeu? Então a gente fala isso, né, para os moradores e o síndico ele tem que falar isso. Fala, pessoal, nós temos um estudo que foi feito pela empresa que estamos contratando e é esse aqui. Se a gente colocar este, não vai funcionar direito. Vai funcionar, mas não da forma que nós A segurança, ela não é uma ciência exata. Assim como a medicina também não é. Mas quando a gente vai no médico e ele manda a gente tomar antibiótico, se a gente vai para casa e vai tomar só Novalgina, a gente vai continuar doente. E não adianta trocar de médico. Exato. Lógico, um outro pode dar uma outra opinião e falar, cara, a Novalgina não, mas um Dorflex resolve. Você pode testar, né? E se funcionar, maravilhoso. Mas eu diria que dificilmente vai funcionar. Principalmente se você for no médico sério, profissional, e é isso que a gente está se propondo a fazer. Exatamente, é isso mesmo. Então, o legal é que a H&A é um grupo,
né? Hoje a Gana tem um monte de serviços, né? Não é só co-security, portaria, limpeza, são vários Tem tantos que a gente serviços não falou ali. realmente. Exatamente, tem seguro, tem um monte de coisas ali, né, na Gana, e vocês vão cada vez se especializando mais para trazer mais qualidade de vida ali para os moradores dentro de uma empresa única, né? Para não ter que ficar procurando ali um É um monte de ecossistema empresas, aí, né? não só para condomínios, né? Mas é um ecossistema bem. Eu vou pré-lançar aqui o novo aí desse contexto, o seguro aí para morador que for assaltado em frente ao condomínio. Ah, Olha, que tem legal. co-security, foi assaltado, tem o seguro, tá coberto. Ó, É uma novidade, hein? esse Vem aí, vem aí. quero ver. Então, isso que é legal, né, da Gana, que sempre tem uma coisa nova, vocês estão sempre pensando na qualidade de vida dos moradores, né? Então, isso é muito interessante e é por isso que a gente consegue hoje levar a Gana para todos os tipos de condomínio, comercial, residencial, popular, alto Sim. padrão, né? E com o mesmo serviço. Não muda o serviço porque o condomínio é alto padrão ou é popular, o mesmo serviço para todo mundo e as câmeras, né, da Vieram para co-security. democratizar essa segurança também. Exatamente, é segurança para todos, Sim, né? É o que a sem gente dúvida. fala. Com as câmeras ali, a gente tem segurança igual para todo mundo. E quanto mais câmeras tiverem, maior vai ser a segurança, porque a Sim. gente consegue mapear ali todo o perímetro. E era isso que eu falava. Teve uma época que eu tinha 11 condomínios em Itaquera. 11. Aí eu coloquei nos 11 condomínios. Então a gente conseguia mapear. Uhum. Roubava um carro num condomínio aqui, eu conseguia saber onde a pessoa estava em outro condomínio. A gente teve um assassinato no shopping Itaquera e eles conseguiram fazer um mapeamento do carro Uhum. até o condomínio. Ele parou num condomínio meu ali de Itaquera e eles conseguiram mapear por conta Mas olha o das trabalho que a polícia câmeras. tinha para fazer essa investigação, né? Tinha que bater de condomínio em condomínio, conversar com o síndico, pedir a imagem. Exato. A imagem não está funcionando, não sei mexer no DVR. Aí ele te entrega um pendrive, você tem 60 câmeras no condomínio, vão vir 60 câmeras num Uhum. CD, num pendrive na época, sei lá. Né? Então, era um trabalho enorme. Como é que depois fazia análise dessas imagens? Ah, não tem o software da Intelbras, o software era da Hikvision, Era uma loucura. uma loucura. Uma loucura. Então, Hoje a gente tem as câmeras. a gente faz hoje, em média, 17 investigações por dia para as autoridades. E a gente é consultado diariamente também. Então, tem situações que a gente provoca e a gente leva mastigado já todo o caso, e tem outras que eles nos procuram para ajudar a Desde resolver. acidente de trânsito, perdi meu pet, furto, né? Tem muitos casos. Perder o pet é legal, né? Se Legal. tiver uma mapeamento Já encontrou? extenso ali, Não, acha já legal encontrou, sim. o pet. Porque eles são terríveis, Tem né? casos Só muito legais de pessoa que pegou porque estava perdido e levou, deu vacina e depois devolveu. Vai ter coleira com security. Se ele se perder com a coleira, o Totem já o chip. vai dar o match. Sabe Vai o dar o match. chipzinho? Os cachorros são chipados, né? Eles têm um chipzinho de localização. Coloca lá, ó. Pronto. Sim. Já identifica. Tem muitas os moradores. ideias, muitas coisas legais para acontecer, mas tudo tem seu tempo e suas prioridades também, né? Sim. Acho que é importante. O nosso foco inicial sempre foi segurança, é com isso que a gente realmente, o propósito da empresa está voltado a isso, mas obviamente, quando você começa a ter uma capilaridade e um crescimento tão grande, surgem outras possibilidades também. Muito bom. Meninos, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pelos Obrigado a meninos. vocês. Fala você. né? Somos. A única A gente fica inventando moda toda hora, né, menino? A única muito novinha é a Larissa. É. Nem sou tão novinha assim, gente. Obrigada por vocês terem Um vindo. prazer. A gente Foi sempre tem ótimo. novidades, vocês vão sempre estar aqui com a gente, trazendo as novidades para que todo mundo conheça. Eu quero que os síndicos, né, ouçam, assistam esse podcast para entender a tecnologia da co-security, porque todo mundo pergunta como funciona isso, como é que é? Ah, mas eu tenho a câmera tal, então agora eles vão conseguir entender qual é a diferença, né, das câmeras. Aproveitando a sua deixa, eu gostaria de convidar todos os síndicos que quiserem conhecer de verdade como é que funciona o que está por trás das câmeras, entre em contato. A gente deixa o contato aqui Isso, a gente vai aqui colocar na o legenda. linkzinho, Aqui, né? isso. E, por favor, vai ser um prazer recebê-los lá no Hub de Tecnologia da Aganá, onde a Co-Security também é o mesmo prédio, e acho que vai ser muito legal essa visita para conhecer essas novidades. Com certeza, a Central é Legal. muito legal. Lá tem Muito as legal. câmeras, né? As TVs. E dá para ver tudo que está por trás, de Sim. fato, né? Como funciona, né? É Sim. interessante, é muito legal assistir isso para entender como Sabe o que é mais funciona. legal? Só para fechar. Na frente do Hub, a gente tem todas as tecnologias instaladas ali, né? Até coisas que a gente está testando ali, que é o nosso laboratório. E não é raro
Assim, uma vez por mês passa alguém lá do Smart Sampa, a Guarda Civil Metropolitana, né? Perguntando se a pessoa foi para cá, foi para lá ou se entrou no prédio, porque era procurado, foragido ou desaparecido, né? Que legal, Muito legal. Bom, então, Larissa, tem algum recadinho? Não, nenhum recadinho. A gente vai deixar o contato dos meninos aqui embaixo para vocês conhecerem e, né, conhecer a Aganá. Vai ser um prazer. Legal. Gente, obrigada por ter assistido esse episódio com a gente. Aguardem os próximos que vão ser bem legais também. Tchau, tchau.